Estamos, como dizia alguém, o cantor, aquele rapaz que está agora aí todo destruído. Estamos-se bem. Estamos-se bem. Glória a Deus, mestre. Com licença. Tá ligado? Estamos-se bem. Estás a ver o homem a rir sozinho. Falou algo e riu sozinho. Homem. São aventuras, hein? Brincadeira! Graças a Deus. Só vos saudar. Dona Saquila. Good. Bonjour. Cambote. É verdade, pá. 22 horas e 8 minutos. Ao Filho de Deus, entronizado entre os querubins, habitando no meio do louvor do seu povo. Chamem os camaradas e as camaradas. Mais uma noite, mais uma live, mais uma experiência. Rui Vaz, está a acontecer. Estou a fazer acontecer. Sabe, quando passa um dia, passou mesmo. Depende agora como a pessoa produziu naquele dia. Essa produção, como viveu o dia. Tem dias bem vividos e mal vividos. Mas quer uma como outra, fizemos história. Ou é uma história que vai permanecer, ou uma que vai ficar na negativa e vai sumir. Ninguém conta histórias negativas. Talvez sou eu, o único que conta sierras, como nós falamos na tropa. Sierras assim que foram assuntos ou então atitudes até desagradáveis, mas por causa da nossa vocação. Então, conseguimos fazer o paralelo do ontem e hoje, e ainda assim ajudamos as pessoas. Mas senão, as derrotas, não derrota porque aparente derrota, não, derrota mesmo. As aparentes derrotas fazem parte do pacote da história do homem, da vida. Naquele momento, parece que é derrota, mas mais tarde só vai se entender que foi um benefício, uma graça, um favor, quando cooperaram para o bem da pessoa. Mas que nós vivemos. Por isso Jesus falou para não ficar preocupado com o dia da manhã, porquanto o dia da manhã cuidará de si mesmo. E aí Jesus solta essa passagem dizendo: basta a cada dia com seus males. O dia tem os seus males, também tem os seus bens. Eu estou preparado para passar o dia mau, então também estarei preparado para passar os dias bons.
Porque o ser humano só gosta dos dias bons. Ai, se pudesse. Por isso, se tem dinheiro, todos os fins de semana tem festa. Até no meio da semana, à noite. Nem que seja só um chá. Se mais ou menos a filha está grávida, a mãe prepara já um quê? Chá de quê? Não tem um chá aí que dá umas, chama as amigas, chama e não sei o quê, cerca a gravidez. Chá de panela? Não. Chá de bebê? Olha, vamos dar chá de bebê. E vem, é chá de bebê, mas olha as tumbas, tem dinheiro. Chama o quê? Chá de fralda. Ouviu? É o dinheiro que faz isso. O dinheiro, quando é demais, ele incomoda. Eles não querem oferecer os que estão na miséria, mas eles só querem agradar. Talvez Jesus, por isso ele disse para você, quando fazeres a festa, para chamar os que não têm, porque eles não têm como te recompensar. Mas se chamas os que têm, estás a semear da parte deles também, que no chá do netinho dele, ele também é um outro rico, uma outra rica, também vai te chamar. Se não te chamar, vais ficar chateada. Eu, minha bebê, a minha neta, quando estava na barriga, fizemos um chá de bebê, ele esteve aqui. Agora, eu estou a ver nas redes sociais, estou a ver no grupo do WhatsApp, dos ricos e tal, dos boss, não me convidou. Então, por quê? Porque o ser humano gosta somente de alegrias. Se dependesse do homem, todos os dias seriam bons. Por isso Jesus falou, basta cada dia com seu mal. Tem males. Agora, não vamos negar que existem dias bons, dias que a pessoa está muito feliz, os dias do aniversário de alguém, da festa, né? Você se torna os holofotes, ou então as atenções das pessoas, para te dar parabéns. Aleluia. E assim, cada dia tem seus males, pá. Isto é, saber viver, encarar as adversidades, chocar mesmo com os dias maus, não deixar que os dias maus te devoram, ou os males nos dias maus acabam contigo. Seja forte, vão passar, não se entrega. Isso não é coaching, não. É Bíblia, é palavra. Não se entrega, não se rende. Calma ainda, daqui a pouco estou a voltar na live, tá? Não vou sair, só alguns segundos só.
Pelo século do século, poderoso Deus. Amém. Então, mas quando nós conseguimos gerir bem a cada situação, os momentos bons e maus vão fazer história na nossa vida, vão fazer parte do leque da nossa vivência. É incrível. E amanhã isso nos segue. As boas obras. Os maus momentos entram também na história para fortificar os outros, para estimular a fé de muitos, para fortalecer os fracos, para ajudar a irmandade. Hã? Não somente isso. Agora imagine fatos repetidos, uma vida vivida, experiências acumuladas. Toda vez que você se depara com uma situação, quando vai se deparar com uma situação, automaticamente você vai se agigantar, porque tu já passaste isso. Vai se agigantar, ou então serás corajoso para enfrentar aquele momento, por causa dos fatos que já passaram. É incrível a vida do homem na Terra. Principalmente com Deus, as nossas boas obras, nossos atos, eles são vivos, porque temos a vida de Deus. Por isso o testemunho de Jesus Cristo até hoje, ele é vivo. E eles o venceram pelo sangue e pelo testemunho da sua palavra. Testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Hã? Oh, aleluia. Sabe o que eu falei comigo hoje? Eu lembrei-me, aquele período que eu saí do Sanza Pombo para o Uíge, eu estava em flor de idade, estava a sair da adolescência para a juventude, entrei no ensino médio, e depois entrei no mundo do bem sabe, da juventude desordenada, os amantes da vida, em busca do bem, das alegrias. Não é aquela tem uma juventude que está a buscar se firmar na sociedade, e tem uma juventude que está a buscar desfrutar das alegrias que a vida oferece. Dois tipos de jovens. Os que estão em busca de se firmar na sociedade, eles estão em bom caminho. Estou a falar no geral, não estou falando na palavra, porque você vai ver que jovens estão a falar de formação, estão a falar de curso, estão a falar de trabalho, não sei quem. Não estou a falar em constituir família. É muito cedo ainda. Ele sabe que isso aqui não é prioridade. Primeiro é se preparar para depois partir para isto aí. Então, feito isso, esses jovens são jovens que amanhã vão se firmar na sociedade, porque eles investiram nisso, trabalharam, nem todos, porque também existe o lado espiritual das oposições do inimigo, muitos seus sonhos acabam não se cumprindo. Agora, tem uma juventude, esses estão a procurar se alegrar. São pessoas que eram crianças, adolescentes, então ainda não tinham experimentado as alegrias dos mais velhos, como droga, álcool, festa, sexo, as amizades, entretenimentos, não sei o quê. Então, quando eles entram, eles vão explorar as alegrias.
eles querem mais se alegrar. Esses são os que Salomão falou que não vão cumprir os anos da sua vida. Eles morrem muito cedo. Eles se envolvem no crime, nos vícios. Vão morrer muito cedo, infelizmente. E se eles não morrerem, vão ter uma velhice muito triste, cheia de doença, porque eles abusaram com a vida, na miséria, não estudaram, não trabalharam. É, ouviram? Então, no princípio, eu era daquele jovem que procurava se firmar para o futuro, porque eu estava vivendo uma adolescência no meio de jovens que tinham projeções no sentido de se formar mais, ser grande na sociedade, ser um quadro para ajudar o país a crescer. E eu vim com aquele pensamento do ensino de base para o médio. Nos primeiros 2 anos eu ainda estava bem, mas já no terceiro ano, na 11ª classe, caí nas mãos dos abuladores, desses jovens aí, em busca de vaidade. E eu era um jovem que só passava a noite a ler, estudar, e todas as atenções estavam somente na formação. E já estava a pensar em oceanografia. Eu disse, eu vou fazer a biologia e a química para ver se eu sigo o estudo do mar. Eu não sei também onde é que nasceu esse ideia do ensino de base, que eu queria fazer a oceanografia. Porque lá tem uma ficha onde você assinava que é para você ser encaminhado para o ensino médio. Então, escolhi o curso, eu escolhi a oceanografia. Mas me falaram, não, esse curso está no Namíbia. Então, eu queria não ir para Namíbia. Disse, não, não tem problema, não. Aquilo tudo era só truque. Ninguém era encaminhado. Você quem é? Você é um camponês lá, Sanza Pombo, quem é que vai te mandar para... Aquilo tudo era só formalidade. Todos eram empurrados para a formação de professores ou para o Punível. Até para o Punível iam poucos. A maioria eles empurravam aí para serem professores, contra a vontade das pessoas, assim como a minha. Então, me contentei com a formação de professor, mas no terceiro ano, já o ano de especialidade, caí nas mãos desse tipo de jovens que só falam de sexo, festa, alegrias, que andavam com aquele tempo com os conhões. Vocês conhecem conhões? Não é sim, mas sim é de agora. Aqueles conhões que vinham do Congo. Joana Makula, você ainda não tinha nascido, parece. Ou se tinhas nascido, eras bebê. É? Andar com aqueles conhões, dois a levarem uma bateria daquele de não sei de quantos amperes, uma pessoa, tem que ser duas pessoas. Dois a levarem bateria, o outro a levar o conhão. A vida era só esse. Trasladar o conhão e a bateria de um bairro para outro. Mais ou menos estávamos a ir atuar no cantão. Então nós tínhamos um rapaz, o pai dele tinha um caminhão, era motorista do quem? Em Codipa. Quem conhece em Codipa? Cada termo que eu estou trazendo aqui, era motorista em Codipa. Então, e a Milonga estava lá. Milonga estava lá no Sansa. Quando eu estava embora aí com Milonga no Samba, estava embora bem, Milonga. Aí no internato eu nem sabia nada. Eu vi essas milongas, as quem, as irmãs do Gaspar, como é? Do Gastão, a Mana Fátima. Nós éramos embora gay, bebê em dengues, pá.
Isso era já para os mais velhos, os Mbuias, os Veloso, os Vitor, nós não. Então, mas quando caí nas mãos já não desses bandidos aí. Outro me saudou na live anteontem. Que me falou, olha, esse delegado está te saudar. Eles só falavam só de festa, amizade, beber, namoradas. Eu não. Estava embora quieto. Os gajos vieram, não vieram para fazer o médio. Eles não tinham nem condição de ter médio. Não, oitava tinham feito, só tinham sexta. Então, mas como tinha também lá um curso básico de professores, então me empurravam esses burros todos aí, que já não tinham idade para avançar, para fazer o curso básico de educação. E nós estávamos no médio. A gente brincava, zombava até, se ele chamava de básico, básico. E o internato era o mesmo, só as salas é que eram diferentes. E eram da minha terra, meus parentes. Esse delegado é meu primo, castigo da minha lá de Bancola. Salomão não estava no internato, mas estava lá. É? Mantonas, esse Tony Matoso aí. Ele estava no internato também, faziam parte desse que é o Jean e tal. É incrível. Fim de semana, sábado, sexta-feira à tarde. Dois a levarem quê? Bateria, não sei de quantos amperes. Um a levar o conhô e outro a levar saco do quê? Das cassetes. Não tinha táxi naquela altura, não existe. Não tinha motorizadas, nem táxi de carro. Se andava a pé. A vida até era boa naquele tempo, sem táxi. Hoje, mesmo bem distante, que era para andar. Não, a gente ia no Candombe, Tomessa, a pé. Lá nos bem-vindos, andar com os aparelhos. Quer dizer que era um lugar que nos alugavam, não é que eles pagavam. Eles preparavam as condições, os manjares, as bebidas, e nós trazíamos que a música, não somente a música, e também os cavaleiros. Eles preparavam as meninas e tal. A música batia. É incrível. E geralmente esses que faziam isso são pessoas que tinham condições. São pessoas que tinham condições financeiras. Então, eles patrocinavam a bebida, comida. A minha vida nunca mais foi a mesma. Todo o foco na formação desapareceu. O meu foco virou agora nos prazeres dessa vida. São histórias muito tristes. E eu estava, por que eu estou falando isso? Porque eu estava a orar e eu falei, lembrei-me daquela vida toda aí. Lembrei-me andar com os conhões, noites, caçar festas, os patos favorecidos. Nós fazíamos parte do grupo dos patos favoráveis. Patos favoráveis por quê? Porque éramos um grupo, então a gente animava a festa. Então, não tem dono da festa que não queria que a gente ficasse lá por causa do quê? Da animação. É? Sabe o que é animar, né? Dança. Então, e eu falei comigo mesmo, Senhor, se naquele momento já tivesse a fazer guerra, naquele momento, na juventude, já começasse a bater com o inferno, mas uma voz, a resposta veio por dentro de mim. Não seria possível porque a guerra foi determinada para 27 anos. A guerra política, né? Não poderia ser antes. E depois me disse, por isso você viu, somente começaste a guerra depois que a guerra terminou.
Estávamos no auge da guerra, guerra civil. Não poderia ser naquele tempo. E eu entendi e pronto. Me contentei, eu disse, é verdade. O inimigo primeiro tinha que consagrar os seus homens e o território. Essa nação foi consagrada. Essa nação foi consagrada a Satanás. Você não pode imaginar. Ah, todas as nações foram consagradas. Sim, todas. Mas há consagrações mais poderosas do que as outras. A força da consagração está no sangue. Não está a ver a igreja da Alemanha não consegue se firmar por causa de muito sangue das duas primeiras guerras. A igreja da Alemanha, só Deus. Né? Quer dizer que aquele principado tem muita força. E as potestades, claro. Então, 27 anos que se derramou sangue nesse país, não foi brincadeira, não. A nação, a terra toda foi consagrada. Né? Assim como o sangue de Abel que caiu sobre a terra e amaldiçoou a terra. Assim, o sangue, não dos justos, não, mas dos inocentes. Digo inocentes no tocante que eles não eram os culpados da tal guerra. Os ambiciosos eram outros. E eles estavam no meio do fogo cruzado e morreram e fortaleceram o principado, as potestades, os macumbeiros, e a terra ficou amaldiçoada por muito sangue que caiu sobre essa terra. E assim, era necessário que eles terminassem a sua missão. Quando terminaram, ok, agora Elias entra em ação. No mesmo ano que morreu Savimbi, é no mesmo ano que o homem foi separado. Janeiro, março. É fevereiro, né? Savimbi morreu em janeiro ou fevereiro. Um mês depois ou dois, eu fui em fevereiro, um mês só. Nem um mês deu. Sim, deu um mês. 22, eu saí também no fim de março. Então, um mês depois, eu larguei tudo. Quando se celebrava a festa, aí no que, no, como é que é, a assinatura dos acordos, aí no parlamento, eu acabaram de chegar, estava há uma semana ou 5 dias. Uma semana. Quer dizer que eu cheguei nos finais de março. É muito forte. E no dia que eu cheguei, tive a visão da guerra. Na mesma noite, eu teria tido essa visão lá no Capanda e voltei a ter, se repetiu na noite que eu cheguei, que eu dormi aqui em Luanda. E me foi mostrado o que seria no futuro. Não era festa, não. Pancadas. Eu vi as bestas feras. Eu vi. Eu vi isso tudo. Eu vi a descer no inferno. Eu vi a subir do inferno. É muito forte, né? Eu vi. Eu desci com uma mulher no inferno e subi com ela. Deus é muito inteligente, né? Veja que quando eu desço no inferno, parecia desci com a mãe do Mário. Mas olha, por isso quando ele partiu, eu questionei, oh, mas eu vi descer, eu ainda não, como é que é? Será que já desci no inferno? Olha a resposta do céu. Não poderia ter, como é que é? Não se poderia te revelar naquele momento que ele partiria. Não estarias em condições de saber.
Já imaginou naquela altura? Deus também não é Deus de confusão. Estás com alguém, Deus te revela, olha, tu é... Não, não, não. Ele não faz isso. Estás a ver, por exemplo, você que estás casado, se vais ficar viúvo, até mulher também, Deus nunca vai te revelar a futura. Nada. Como é que é? Depois de partir, sim. Sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a grande pancada com as bestas feras, eu vi ela subir no quem? Na árvore. Muita pancada. Quando eu derrotei essas feras, eu vi ela descer e eu vi descer no inferno. E eu questionava isso. Mas no que desceu, não é ela, quer dizer que é outra. Subiu na árvore e desceu e desci no inferno. E subi no inferno. E eu vi essa visão em 2022. E eu desci com a Soninha no inferno. A lua caiu no inferno. Estou a falar a lua, uma cara, né? Então, por isso aquele ataque de morte que aconteceu em 2020 e 23, eles queriam lhe manter lá. Aqui, ele não vai sair. Vai sair você sozinho. Ele vai ficar. Eu gritei, che, eu já perdi um pululo, pá. Vou perder mais. Eu falei, eu duvido. Não passou com a permissão do alto. Mas eles gostam de experimentar, né? Minhas histórias são sempre doces, né? Já ouviram, mas voltam a ouvir. Tá a ouvir. Então, é incrível como me foi explicado hoje. Não poderia ser antes. Aquele período é o período deles. O meu tempo ainda não tinha chegado. Por isso, quando se aproximou o meu tempo, imigrei. É incrível. Aquela minha imigração, tudo estava no projeto de Deus. Sem condições para vir para Luanda, vias fechadas, não tinha dinheiro para pagar voo, para vir de voo de graça. Já contei a minha história aqui, como eu subi no helicóptero. Hã? Aquilo tudo já estava a se aproximar o tempo para quê? Para começar a guerra. E por isso começaram já a me levar também para Luanda, onde estava já a igreja de Dir Macedo. Testemunhos de Jeová tentaram me arrebatar, resistir. Naquele, não digo fatídico mês, abençoado mês de janeiro de 98, no princípio do mês, depois de um desastre, de uma desgraça, no final do ano, que é um desastre, pá. Eu, eu vi, os meus olhos se abriram, as camas caíram, as algemas caíram, naquela noite de quarta-feira, e eu nunca mais fui o mesmo. Outro dia, eu já falei também. Bom, se começasse já em 98 a guerra, já ia completar os 27 anos. Não. Guerra como? O recruta vai fazer com a guerra. Né? Tinha que aprender primeiro o ABC do Evangelho. Tinha que ser preparado. A minha ida para Lunda foi uma verdadeira escola. Fui para ser preparado. Por isso não fui em outro lugar. Que os bruxos da Lunda só diziam esse que vocês estão a ver aí. Esse vai nos explodir. Como assim? Vá Alfa 5. Alfa. Você é Alfa? Ele é Alfa?
Oh, tá aí, Alfa, aí é. Você não sabe, né? Estás a dormir, pá. Você estás a malhar, homem. Então, aquelas provas todas, foi a preparação. Depois fui para Capanda para encerrar a preparação. E no Capanda tive a vocação de Deus. Não dizeis vós que só daqui a 4 meses que vai ter colheita. Levante os vossos olhos e vede, todos os campos já estão brancos para a colheita. O que é que eu faço? Larga tudo. Volto para Luanda. E eu larguei tudo. E eu vim para Luanda. Nunca mais foi a mesma minha vida. E o rei Tchachanga, já sabe. Aquele parece que é outro, né? Na altura estava lá um outro, não? Ó, Pablo. Eu acho que naquela altura mesmo ele, o título mesmo para todos. Ah, ok. Título mesmo. Assim como os faraós, né? Os Césares. Por isso, eu voltei, começou a guerra. Começou a batalha em 2002. Muito forte, pô. 23 anos de guerra. Mas ainda assim, não era ainda guerra verdadeira. Guerra com os pequenos, com os meninos, porque também o menino era menino, sabe? 23 anos depois, os rastros da destruição são muito grandes. Sim, tudo no seu tempo. Mas a chama me consumia naquele período. Fogo queimava no meu coração. A chama pelas almas. Meu filho está a respirar muito mal, muito rápido. Ele está com asma. Manda ele olhar para mim. Olha para mim, ó menino. Abra a boca. Quieta-te. Volte ao normal e seja curado da asma, pois são 23 anos das guerras do homem de Macocola, onde não tinha autoridade sobre os demônios. Hoje, agora eu tenho. 23 anos depois, eu tenho muito poder. Diga amém. Diga glória a Deus. Então, feito isso, me foi respondido, não era possível na altura. Eles tinham que completar seu trabalho. E agora? E nada lhes valeu se consagrarem tanto, e nada lhes ajudou, porque a consagração não lhes fez transformar em ferro. Continuaram madeira. Madeira rija. Como é que chama aquela madeira rija aí? Pão-ferro, né? Tem pau-ferro. Pau-ferro. Sim. O pau-ferro não é ferro, não. Ferro é ferro. E agora, sim, como é que é? Faltando 4 anos para os 27 anos que eles gastaram a matar as pessoas. O desespero é muito grande entre eles.
Eu no Facebook falei a respeito da criação e da ardente expectação. Vocês que estiveram na reunião do Facebook me ouviram. A ardente expectação da criatura está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação está com dores de parto. Por causa da servidão, da escravidão do pecado. Não por causa daquele que a sujeitou, mas a quem foi entregue para a sujeitar. Não aquele que a criou, mas a quem foi entregue para a sujeitar. O homem vendeu a criação e o diabo escravizou a criação. Mas eu disse que naquele dia da condenação abriu-se uma janelinha da esperança. E essa janela da esperança é a esperança para a libertação da mesma criação. E vocês estão a viver os dias em que essa esperança já é um fato. A esperança já não é mais esperança. Estás a viver os dias da libertação da criação. E eu falei que essa libertação vai custar muito caro, como todas as libertações. É choque, é muita batalha. Mas nós sabemos quem são os que vão vencer essa batalha. E vocês também sabem. É muito gemido, é muita dor. Paulo comparou a dor da libertação como a dor do parto. Como uma mulher parturiente que sente dores. É só olhar, meu Deus, o que está a acontecer no mundo. No tocante às notícias, ou então a ira dos reis. Eu estava a acompanhar antes de vir, de dia mesmo, né? A um discurso do ministro das Relações Exteriores de Israel, porque assassinaram dois funcionários da embaixada israelita na América. Eu falei, todos endemoniados. Nathaniel, o Benjamin, o lobo está mal. O lobo já avisou. Podem condenar, ninguém vai nos parar. É incrível. Todos endemoniados. Nesse momento que nós estamos, há rumores que Israel quer atacar o Irão. E o Trump se esconde atrás do lobo e finge que ele não está a mandar. Sempre fizeram isso. Né? Ou faziam com o Savimbi. De dia lhe criticavam e à noite lhe davam aval. É incrível. De dia lhe criticavam, à noite lhe confortavam. Porque não é possível que o Benjamin esteja sozinho. E o Irão já respondeu: se forem atacados, vai ser calamidade. Então, o mundo está agitado. Ucrânia, a Rússia já não é um problema mais. Pode continuar a guerra, mas é uma guerra já que esfriou. Talvez só vai se aumentar o combustível através dos conflitos do Oriente. Não é brincadeira. O mundo está agitado. Uma pólvora vai explodir na Terra. Viu? As guerras começam mesmo assim. Tem que ter um motivo.
Se esses morreram nos Estados Unidos da América, é assim. Agora imagine se fosse num desses países aí, hein? Como no Brasil, onde o Lula declara guerra contra Israel, ou nos países do Médio Oriente. Eu acho que aí até tem consulados mesmo de Israel aí no Médio Oriente. Eu acho que não tem, né? Tem. Talvez aí no Catar, esse país aí mais moderado. Senão aí eles matar, não. Eu ouvi o ministro a lamentar, a dizer tanto ódio contra Israel. Ele a dizer, só temos uma nação judaica, odiados no mundo, até em própria nossa terra. Sim, a paz foi tirada da terra. Todas as negociações para tentar acabar com a guerra estão a cair em saco furado. Nem mesmo a guerra da Ucrânia estão a conseguir parar. E o Trump já alertou, vai desistir das negociações. Ou vão se entender, ou ele vai sair. Ah, Gaspar ouviu uma voz que ele falou, próximo de um grande conflito. Já é visível. Sente-se o clima de guerra. Pode-se sentir o clima de guerra. Só que ninguém sabe onde é que vai começar. Pode-se sentir que alguma coisa vai acontecer. Esse ministro, ele no seu discurso falou que já pressentia que aconteceria alguma coisa contra os israelitas. Ou ele disse, já pressentia. E ele disse, agora está aqui, aconteceu. Deram mais armas, munições para quem? Para o lobo destruir a Palestina. Por quanto a pessoa que matou gritava Palestina livre. E agora? Aí no terreno também eles de vingança. E assassinar. Ouviu? Então, feito isso, isso tudo é o preço da libertação. E chama-se o preço da libertação. Isso que Paulo fala. Está aqui, já abri até, né? No livro de Romanos, capítulo 8, começando no versículo 10, 19, aliás. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura, que está expectante e também escravizada, será libertada. Viu? A expectação é muito grande. Agora eu pergunto se as pessoas estão expectantes pela libertação. Nada. Então, algumas pessoas pressentem que alguma, por exemplo, o movimento da Stene, não. Se engana quem pensa que as pessoas estão a dormir. Estão a dormir no tocante a verem essa verdade e também tomam. Até, na verdade, já viram. Falta só coragem. Estou-vos falar que a expectação é muito grande. As pessoas, já falei isso no outro dia, eles não são animais, não. Eles estão a ver que este movimento, isso é algo que aconteceu, isso é novo, nunca visto. Isso, o que é isso? Bom, só que o ser humano é muito, chama-se calculista, né? Calculista, sei lá. Então estão a esperar para verem como é que isso vai terminar. Será que estamos a ver é o que é? Então estão na expectativa, essa expectação aqui. Agora imagine no vale, né? Já falei aqui. Se aqui na terra que estavam a dormir, já estão expectantes também. E no vale, da sombra da morte, também faz parte da criação ou da criatura. Expectantes que você não imagina.
Muitos que estão na religião, expectantes, estão à espera somente do dia. Estão à espera da hora. Estão à espera do sol a brilhar. Estão à espera. Por isso as pessoas me acompanham. Me acompanham e vão ouvindo as profecias e vão fiscalizando e vão vendo o cumprimento. Ontem duvidavam, hoje estão a dizer não. Verdadeiramente o que o homem fala acontece. Não é brincadeira, não. Então estão a esperar o dia H. Eu estava a interceder por um rapaz que eu estava a ver, não vou falar o nome dele, que eu estava a ver que não havia espiritualidade de crescimento e tal. E um desvio também, né? E eu estava a orar, Deus, meu pai. Não vou falar a oração que eu fiz. É incrível. Eu fechei os olhos, eu vi, veio me abraçar, chorar, que agora irei levar a sério o evangelho. E eu lhe vi a dobrar o joelho. E ele falou, ainda bem. E logo entendi, vai fazer parte do segundo grupo da libertação que vai acontecer daqui a pouco. O segundo grupo ainda não foi liberto. Muitos que ainda não se converteram e estão na igreja vão participar desse segundo grupo. Excepto somente os NDOCs. Os NDOCs não. Os NDOCs talvez no terceiro grupo. Talvez. Mas todos aqueles que não são das trevas, mas também não conseguem se converter, me ouvem, o querer está neles, mas não conseguem executar o querer. Ou então, aqueles que pensam que já nasceram de novo, mas ainda nem nasceram, mas também querem nascer. Não. Vão encontrar. Eu vi esse rapaz. Quer dizer, que Deus respondeu à minha oração. Que eu estava a ver o perigo e estava a interceder por essa pessoa. Por isso, as pessoas que eles levaram nas trevas é uma condenação muito grande. Vamos falar uma verdade. Pessoas que experimentaram feitiço foram mesmo condenados. Não todos. São poucos feiticeiros que vão se libertar da bruxaria. Haverá, mas a maioria vão perecer mesmo. Não é que da parte de Deus há dificuldade de salvá-los. Deles próprios, da obstinação. E então essa obstinação leva ao julgamento. Mas há uns que vão achar, sabe? É incrível. A expectação é muito grande. Sabe o que é uma expectação? Expectante. Ah, e não é qualquer expectação. Ardente. Ardente expectação. O povo está expectante, com muito ardor, a esperar a manifestação dos filhos de Deus. Expectantes, como isso vai terminar para eles. Se eu só falar agora aqui, os docs, os que não querem nada, hein? Os que destroem essa terra, estão expectantes por causa do quê? Das suas vidas que vão ser arruinadas e vão perder os pululos, as riquezas, uns vão morrer, uns vão ficar pobres. Se eles ficarem até pobres, tá bom, né? Não tá bom. Fica pobre para você buscar a Deus agora, se morrer. Então, mas também o outro grupo expectante para verem a manifestação do reino pleno de Deus para se salvar. Pode ser até a pessoa não sabe dessas coisas. Ele só está a ver como mais ou menos disse, alguém disse assim, epa, estou a pressentir que alguma coisa vai acontecer. Mas não viu, nem sabe o que é. Mas algo me mostra, algo eu estou a sentir. Sim, é assim também eles. Eles não sabem o que é a salvação, para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho, mas estão expectantes que alguma coisa vai acontecer. E de bom.
Estás a ver quando você está expectante, então pressentir uma coisa do bem que vai acontecer. Tem vezes que pressentimos que uma coisa ruim que vai acontecer. E tem vezes que pressente que uma coisa boa. Uns até pressentem, não, hoje vou receber uma bênção, alguma coisa, uma visita, sei lá, não sei o quê. Então, o clima está muito triste e a expectação também é muito grande. E ardente. O clima está agitado. O mundo está agitado. E essa guerra é no espírito. Veja só, guerra que está acontecendo no espírito, mas que as consequências, a agitação se manifesta no físico. É muito forte a obreira Fátimazinha, irmã da Perpétua, natural de Cabinda. Então, Paulo viu esses dias. Viu esses dias que haveria esperança, viu essa esperança de que também a mesma criatura seria libertada da servidão, ou então da escravidão do pecado ou da corrupção. Ao serem libertos da escravidão do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, é incrível. Para serem livres, filhos de Deus, libertos. No lugar em que eles foram escravos, agora serão livres, libertos. No lugar em que eles foram servos, agora serão filhos, servos do pecado, escravos do pecado, servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É muito forte. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, ouviu? Está com dores de parto. Quer dizer, ele estava a mostrar, fazendo um paralelo com uma mulher com dores de parto, assim a criação está a gemer. Não é isso que eu acabei de falar aqui? Gemidos inexprimíveis. O aperto é muito grande, o sufoco é muito grande. No fechar e abrir os olhos, o mundo perdeu a paz. Nem mesmo eles conseguem se entender. Se são eles que sempre pacificaram quando não sei o que se reuniam, não sei o que. Hoje, não estão a se compreender. Sim, é a criação que está a gemer com dores de parto. Está a gemer. Eu falei hoje, volto a falar aqui. Olha o que o Paulo falou. Não somente ela. Ela quem? A criação. Mas também, até mesmo nós, que temos as primícias do Espírito Santo, estamos a gemer em nós mesmos. Estamos a esperar a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Eu expliquei isso hoje. A adoção, nós chamamos aqui em Portugal, de Angola e de Portugal, adopção. Estamos a esperar a adopção. Isto é a redenção do nosso corpo. Eu disse e volto a falar. O homem de Deus geme agora, o homem de Deus é aquele que tem as primícias do Espírito. Todo que não tem as primícias do Espírito Santo, este não é homem de Deus, nem mulher de Deus. Se está a buscar, continua. Vas achar. Não desista não, por não ter. Mas quem tem as primícias do Espírito, os seus gemidos é por causa da redenção do seu corpo. É muito forte, por causa da carne e sangue. Tu já foste redimido no teu espírito. Mas, porém, o teu corpo não foi redimido. Por isso, enquanto estás na terra, vivendo pela fé, vais gemer por falta dessa redenção. E a redenção vai acontecer naquele dia, ante a última trombeta.
quando os corpos dos santos ressuscitarem, e os que estiverem vivos, como disse Paulo, serão arrebatados para se encontrar nos ares com o Senhor, juntamente com os ressurretos. Isso é a redenção do nosso corpo. Corpos gloriosos, glorificados, espirituais, aonde a carne e o sangue já não existirão mais. Essa é a redenção. Então, mas enquanto estiveres no corpo, tiveres o sangue, estás ausente do Senhor. Pois o Senhor não pode habitar no sangue, nem na carne. E se estás ausente do Senhor, então vais ter que viver pela fé. E se vives pela fé, vai ter que suportar os gemidos inexprimíveis. Não somente o mundo está a gemer, até mesmo nós, isso que Paulo queria dizer. Nós mesmos, filhos de Deus, gememos em nós mesmos. Nós que temos as premissas do Espírito, gememos. Alguém está a gemer agora, neste momento, mesmo tendo as premissas do Espírito. Não tem problema, não. Esse gemido é para o teu bem. Esse gemido não é para a morte. É para a adoção. Para a redenção do seu corpo. Hoje, tens que ser aperfeiçoado aqui, para amanhã, seu corpo ser redimido. Até nós. Então, por isso, estejam preparados. Aliás, já vos preparei. O pior não vai acontecer. Mas também, nós também vamos sentir as dores. Das dores do parto da criação. Nós mesmo vamos sentir os gemidos também. A diferença é que ele geme para a morte e nós gememos para a vida. A diferença é que ele geme até morrer e nós gememos depois para receber o alívio. Ou então saímos dos gemidos. Depois passam os gemidos e vêm momentos de consolo, momentos bons na presença do Senhor. Como disse Paulo, aliás, Pedro, os primeiros convertidos, tempos de refrigério na presença de Deus. Sim, mas saibas, o conforto hoje vai chamar amanhã uma aflição. E a aflição hoje, para aquele que tem as primeiras do Espírito, chamará um conforto amanhã. Ou então um consolo. Tens que saber lidar com essas duas facetas da vida. Assim como lidamos com a noite e o dia. Quando estamos de dia, nos preparamos para receber a noite. Agora que estamos de noite, estamos nos preparando para receber o dia amanhã. Naturalmente, as coisas vão acontecendo. Também a nossa vida é assim. E se sair de um abismo para um outro abismo, também não chora. Não diga, não, não fui consolado. Hoje é possível que um abismo chame outro abismo, mas nunca para sempre. Sempre vai haver consolo, conforto, momentos bons. A natureza, a criação está gemendo. A ardente expectação da criação está expectante. E está com dor de parto. Está a gemer. É muita dor. É incrível. Já viste uma libertação sem dor? Não é possível. Se eu mesmo, como libertador, estou a gemer, gemidos que você não imagina, que nunca acabam, senão somente os confortos ou então consolos temporários. Se também as tribulações são temporárias, também os consolos são temporários. É muito gemido, é muita guerra, é muito embate, é muita dor, é muita aflição. Vem desespero, sai desespero, venha tristeza, sai tristeza, venha. Graças a Deus, só uma coisa que passou. As dores no corpo. Esses 3 anos foram muito duros para o homem. Vocês sabem o que estou falando. Muita enfermidade na carne. Não é enfermidade de ir no hospital, não sei o quê. Muita dor, espinhos na carne, dor do joelho, dor não sei do quem. Hã? Ah, outra coisa. Quem sabe? Que me aparam pata ao inimigo esses 3 anos.
Teríamos apagado pata mesmo da verde. Não, mosquito não. Mosquito é de leve, antigo. Hã? Quem sabe? Gripe! Hã? Tá aí a Sônia. Soninha mandou aí. Não é brincadeira, não. Aquilo era. Já sabia que se passar, daqui a pouco vai já arrebentar. Sani, passava quanto tempo para a gripe voltar? Tipo, já não havia fé mais para dizer que não vai vir mais. Aquilo é repetido. Oh, meu Deus. É? E não é só gripe. Se fosse só gripe, tudo bem. Com irritação na garganta. Não, mosquitos. Mosquito é de leve. Mosquito a te picar. Você coça lá, depois passa. Você não viu mosquito, pegava já e o que? Os negócios. Não também nunca mais usei. Usava, passava e tal. Tenta, mosquitos sempre foram existir. Angola é terra dos mosquitos. Lá na mata, pior ainda. Mas, gripe, irritação na garganta. Eu cheguei a desconfiar se essa casa não foi envenenada. Mas parece que envenenaram, mas é de pólen. Não, mas só envenenaram nada. Eu pensei que a pintura que eles meteram, esses do MPLA, como são especialistas em envenenar as pessoas, eu pensei que meteram pintura do veneno. Eu falei, não, tem pessoas que andam a vir aqui, os trabalhadores já iam morrer. Onde eu parei, tirei essa opção, é por causa dos trabalhadores, das funcionários. Então aqui a limpar, já não iam morrer. Se o homem que está cheio do Espírito Santo está a gemer e eles. Logo entendi que era espiritual. Não tinha nada a ver com o veneno. É muita dor. Estava aquela gripe que até o corpo fica quente. Corpo quente, sufocado, irritação na garganta. Dessa vez, nos 3 anos, não fui atacado com aftas, né? Ai, se aquele monte, aftas, aquelas feridas na língua. Ai, no monte, aqueles furúnculos pequenininhos são mais terríveis do que os grandes. Ai, Jesus. As anginas, as aftas. Mas aqui não. Foi só lá no outro lado. Aqui só mais foi gripe. Isso tudo foi o preço da libertação. As dores, através dos espinhos, como aquele que estava no joelho, outro não sei se é no pé, o braço, é muita dor. E assim, graças a Deus, conseguimos superar. Depois já dos 5 anos, essa gripe terminou já 1 ano atrás. Depois, aliás, de 5 não, de 2 anos, nesse terceiro, já estava só já a correr. Eu até já me dava o luxo, olha aí. Esse ano que passou, eu me dava o luxo. Tentava vir, eu dizia, nada, está numa faia, estás amarrado. Sentia já, tipo, as narinas, disse, nada, eu já estou embora bem. Ou como então, o envenenamento, também me envenenaram. Então, outra vez senti, parece que a mesma dor, o incômodo que eu senti no dia que me envenenaram, ou que se manifestou o veneno, né? Eu falei, meu Deus, me envenenaram mais. Uma voz soou e disse assim, como gosto de ouvir essa voz. Nesta dimensão já não é possível. Eu falei, Yoko, Yoko, agora que, basta se eu sentir, eu estava tento sentir, não sei o que, eu incômodo. Eu falei, não, ele me disse que nessa dimensão já não é possível me envenenar. É incrível. Quando a gripe tenta mais um lugar, eu falei, nada.
Eu já escapei do veneno, o veneno me matou, você já não tem mais paciência. Vai embora, pô. Aí não se manifesta. Na verdade, não é gripe, mas que mais ou menos quando o clima está abafado e tal, então você se sente assim, um pouco de irritação nas narinas. Eu falo, che, esse tempo então já acabou. Antigamente era, era proibido pensar nisso. É só, esse gajo do diabo que faz. Era só pensar, bom, graças a Deus não estou mais apanhando gripe. Na mesma tarde, o diabo, se você pensou, ele se movia lá, fazia barulho na parede. Bum! Em outras palavras, hoje, né? Hoje, estás mal. Assim que estou a falar aqui, se fosse antes, não, amanhã já estava mal. Mas era também uma arma, ou então um espinho, um deserto que eu estava a passar. Era inevitável. E assim conseguimos vencer, mas agora continuamos com muita aflição, não tristeza na alma, mas outro dia eu estava a dizer, fiquei chateado, disse, eu já venci o amarelo. Como é que é? Está a vir me atacar mais aqui com desespero? Eu já venci o amarelo, sumiu. Então, é muita dor do parto. Nesse caso já não é parto, mas da criação. E assim é o preço da libertação. E os libertados também podem esperar. Aliás, se eu perguntar aí a cada um de vocês, como vocês estão a gemer, e muitos apertos, muita dor, faz parte. Continuem. O mundo está pior do que vocês. Sempre que você estiver a passar uma necessidade, uma situação, lembre-te que alguém está a passar essa situação pior do que você. Muito mais do que você. Nenhuma tribulação vem sobre nós, senão segundo a nossa medida da fé. De maneira nenhuma, mas o mundo não. O mundo eles não são atribulados por causa da sua fé, por causa dos seus pecados. Então aquilo é pesado. Não há medida aí. Mas tu não. Aquilo que você está a achar que é muito forte, que é demais. Não, não fala isso. Para não pecares. Não está acima das tuas capacidades. Está. Suporte somente. Aguente. Tu vais conseguir. Principalmente esses últimos 4 dias vão ser muito duros para a humanidade. Não brinca, não. Vai ser muito duro. A pressão é muito grande. O inimigo está a tentar defender os últimos territórios que faltam com garras e unha. Mas é aquela defesa com vingança também, né? Defesa, vingança. Defesa, vingança. O que é isso, vingança? Se maltratar das pessoas, se vingar das pessoas. Em outras palavras, por amor a vocês, ele está nos dando muita porrada, agora vocês vão pagar. Ele está vivo os libertar a vocês e não estamos a conseguir lhe parar. Agora então, por isso você vê o mundo a gemer. E também por causa dos seus pecados, claro. Mas seja forte. Cada momento que vier na Terra é uma oportunidade para você crescer com Deus. E o reino de Deus também é uma oportunidade para o reino crescer. Ai, como eu entendo essas coisas. Amém? Louvado seja o Rei Jesus. Graças a Deus, é quinta-feira e amanhã é a expectação de que é obra Dionísio, da criação, né? Ardente expectação da criatura. E aí a obreira estrela. E a criatura está expectando ardentemente. Mas nenhum cabelo da tua cabeça vai cair por terra sem a permissão
do meu Senhor. Pode acreditar, cada oportunidade, cada momento difícil que você passar, é uma oportunidade para você ser abençoado, para vincar na vida. Vida espiritual, financeira, física. Como? Ser semente paciente. Alegra-te na esperança. E no tocante à igreja, vocês já sabem, a igreja vai ter. Você sabia que muitos me acusaram? Nunca ouvi diretamente, as pessoas vocês que me falaram, que este homem, será que ele que trouxe o coronavírus ou quê? Ele cresceu, apareceu, os outros todos quê? Hã? Eles não sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem já ouviu isso? Esse homem termina o coronavírus, explode já, tem igreja em todas as nações, não sei. Ah, Wanda já ouviu. Ou ele então é que trouxe o corona. Hã? Quem mais? Alguém mais ouviu? Para além da Wanda, eles sempre falam que é este homem. Ana, fale ainda com detalhes. Ouviste quem a dizer isso? As duas Anas. Mas estou a falar com a Malengue. Maquias também já ouviu, Gonçalves? Infelizmente. Hein, Camalengue? Eles falam que este homem que trouxe o corona, há um falso profeta dos Pentec que falou isso. É, vocês nunca nos falaram. Afinal, até me acusaram que eu que trouxe o corona. Eu ouvi dizer, talvez, ele é o anticristo. Ah, hein, Tânia? Aliás, Telma, sempre duvidam de ser uma pessoa normal. Como assim? Eles dizem que? Aida Silva, não acreditam que eu seja uma pessoa normal ou de não ser normal? Não, agora, antes de começar a curar, quero ouvir. Jesus também perguntava aos seus discípulos: o que, as pessoas estão a falar de mim? E vocês? Não, hoje eu não vou perguntar a vocês. Hein? Aida da Silva. O falso profeta dos Pentecas disse que eu é que trouxe o corona. Aí eles dizem que ele não é pessoa normal como nós. E assim eles pensam que, não sendo normal, dizem que é demônio. Ângela me chamou de demônio. Viu alguém, o crucificado disse, o apóstolo Marcinho é demônio. Cada um vem com a sua teoria acerca da pessoa do pai. Mais ou menos, o que você ouviu, falaram que é Wanda. Te chamam anormal. Que homem é esse? Hein, Thelma? Dizem que esse não é normal, é um homem anormal. Então, mas se eu sou um homem anormal, como é que eles ainda me afrontam? Deviam ter estar com medo de mim. Alguém da minha família disse que o apóstolo em casa come bué. Ah, essa aqui é um aventureiro. Fico mesmo duvidoso. Será um espírito encarnado? Se fosse espírito encarnado da parte do diabo, seria um pecador. Demônio é um ímpio. Seria um adúltero, fornicador, amante de vida. Demônio, quando toma um corpo, é se vingar. É vingança. Ah, então não é vingança. Os espíritos não podem experimentar os sentimentos e as emoções que a carne sente, como prazer e tal, não sei o quê. Então, se um corpo, um espírito tomar corpo,
Não aqueles corpos falsos. Não, nascer mesmo do ventre de uma mulher e tal, através de um propósito que ele vai desempenhar na Terra. Ele vai se vingar de ser homem. Eles sabem, só que não querem admitir porque o orgulho não lhes deixa. É verdade. Os outros disseram que o mestre morreu no monte. Não, aqueles aí só dizem isto porque a brincadeira acabou na Terra. Estavam na largueza fazendo das suas. Hã? Meu Deus, é muita coisa. Anticristo. Esse de anticristo também já ouvi. O próprio anticristo, um demônio, um espírito. Agora, o mais tolo é essa aí, né? Que disse que come bué. Até me puxaram no particular, me dizendo que tens que ter cuidado com esse apóstolo. É um falso profeta. Está a vos enganar. E eu disse: eu vou lhe desmascarar. Eu vou lhe desmascarar. E eu comecei a lhe rir, bué. Depois lhe bloqueei. Me desmascara então. Disseram que eu sou casca de bananeira. Admiram-se como consegue atacar diretamente o regime e ninguém lhe toca. Ouviu? Esses são os sábios. Agora esse da Wanda, aquele é um tolo. Um falso profeta ataca o regime e não lhe toca. Hã? Um falso profeta ataca o regime e vai ficar com a igreja não legal. Não vão lhe fechar a igreja dele. Hã? Não vão lhe obrigar a pedir perdão como fizeram alguém. Alguém, Samuel. Não vai dobrar o joelho. Não vai bajular a dizer a partir de hoje eu já sou do MPLA. A partir de... Veja só, dona Liliane. Um tão magro desse ainda diz que come bué. Fala que é, Marisa? Um estrangeiro, não sei lá de onde é. Esse mais é quem? Ah, quero vir nos impor aqui no Brasil. Não, não tenho nada a ver com ele. Nem falam isso, né? Na realidade, não sabem de onde vem tanta autoridade e a unção, porque nunca viram nada igual. Sim, é isso, Pastor Luiz. Meu amado Pai, para mim, o Pai não é humano, mas sim. Ah, eles não querem admitir isso. Tem dois vizinhos. Eu já havia falado com o pai desses falsos profetas. Eles são orgulhosos. Na hora e momento certo, ele estará na esteira. Eles admiram a mensagem do pai e muitos deles reconhecem que eles não estão ao nível do mestre. Ouviu? Todos vocês que estão a entrar agora pela primeira vez, mantém. Eu vou orar por vocês todos. Em Angola, quando se toca no regime ou ex-enviado deles, ou ex-inimigo, e se for inimigo, já se sabe que não é ninguém de baixo. Ouviu? Claro. Se fores inimigo, vão te humilhar. Em Angola, quem toca no regime, principalmente quem. Você sabia disso? Não vale a pena deixar em um político. Porque sabe que o político está a fazer política dele, ele não vai fazer o quê? Político também que não ultrapassa os limites, como mais ou menos estar a ofender, estar a falar que são gatunos, roubaram, aí mesmo vão vir te tocar. Ou vão vir te ameaçar, vão te fechar a empresa. Se você trabalha, vão te expulsar do emprego, vão ameaçar o teu patrão. Ouviu o que eles fazem agora? Agora, pregador! Eles passam odeiam mais os pregadores do que até os próprios políticos. Pregador que eles afronta. Vê o que eles fizeram com Ismael. Quando Ismael chamou os políticos de corruptos, não sei o que, ministros corruptos, querem ir nas igrejas, não sei o quê. Ah, ele falou isso, Ismael. Quem se lembra? Essa igreja que eles recebem os corruptos. Bento lhe fez assim. Uma carta.
Reverendo, não sei quem, Sebastião, a direção do partido na província vai fazer uma rotina aí. No domingo, no culto, queremos ver esse culto aí. Uma comissão. Em outras palavras, agora quero ver para ele negar. Aquilo tudo era um laço que eles lhe armaram. Se ele confirmasse as palavras que ele falou, começaria já o quê? Quando ele abriu as portas, todos começaram a lhe rir. Oh, não é esse que falou? Sim, é assim que eles fazem. E o Bento também queria fazer o mesmo. Queria mandar lá uma carta. Olha, estamos a vir aí, eu ia lhe humilhar. Amém? Infelizmente. No Brasil, o mestre é bem respeitado no TikTok, milhares de visualizações. É muito forte, pá. Amém. Tá ligado. Bento foi avisado que passaria grande humilhação e fez bem. Eu iria lhe humilhar e não me faria nada. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Você que está doente, põe a mão no lugar da doença. Coloque a mão no lugar da enfermidade. Tens alguém doente? Chama ele, está em casa. Se está longe, pense nele. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, visita todos que estão doentes entre nós e começa a remover as enfermidades e começa a restaurar os doentes e começa a libertar os cativos, qualquer que seja o teu nome ou doença. Há um nome que está acima de todos os nomes. E esse nome chama-se Jesus Cristo. Recebam a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam todos curados. Recebam, pelo poder que há no sangue de Jesus. Perturbação sai, maldição sai. Sim, a inimizade, perseguição no trabalho, na família. Alguém disse: meu marido, meu pai dos meus filhos já não me quer mais. Espírito de separação sai. Em nome de Jesus Cristo. Alguém disse: eu entrei pela primeira vez. Receba agora o que você está a pedir agora. Receba. Se é cura, receba a cura. Se é libertação, receba. Se é portas abertas, abra a sua porta. Casamento, sei lá, trabalho, documento, residência, casa, viagem, projetos, documentos, receba a cura. E muitos estão a dizer: podes consagrar o azeite. Todos os azeites que estão aí estão consagrados agora pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Oh, recebam, a tala vai embora, o feitiço seja esmagado, cadeias quebradas, gemas quebradas, maus sonhos, pesadelos, perturbação sai. Amém? Eu estou a fazer o quê? Estou a orar e vocês estão me pedindo para curar. Você deve crer. Eu estou a curar e você está a pedir a cura. É como mais ou menos alguém que está ali fazer a medicação e ainda está a gritar ao médico: me cura só, por favor. E o médico vai lhe perguntar: isso que eu estou a fazer é o quê? Sejam todos curados, pois ele carregou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, os nossos pecados. Assim, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Seja curado, seja curado, seja curada. Aquele que está a ser intercedido também. Está a entender? Você está a interceder por alguém, este alguém está a lhe curar. Você vai ligar e vai te dizer que ele está curado. Se alguém está no hospital, me avisa aí, eu vou desvaziar esse hospital. Alguém está internado, não somente ele foi curado, os outros também. Ou recebam, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês. Faz teste. Se é para ligar para a pessoa que está doente, liga para ela. Já está curada. Estava. Ok? Agora, procura a dor. Procura o câncer.
Você que não conseguia fazer algo, faz. Vais conseguir. Em nome de Jesus. Eu já orei pelos perseguidos. Que o espírito de perseguição cai por terra. Lá no serviço, pelo chefe, pelos colegas, na vizinhança, na família. Espírito de separação, no casamento, sai. Glória a Deus. Amém.